Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para trazer mais um vídeo para vocês. E a profissão escolhida de hoje é Ciências Biológicas. E para isso, a minha convidada especialíssima de hoje é minha amiga de tantos anos, a doutora Angélica Góes Morales. Oi, Angélica, tudo bem? Olá, tudo bom? E você? Também, graças a Deus. Obrigado por aceitar o convite, tá? Disponibilizar um pouquinho do seu tempo no meio da correria aí para poder esclarecer algumas dúvidas para essa meninada. Obrigada mesmo, amiga. Imagina, obrigada a você, é uma honra. Obrigada. Amiga, diz para mim, em primeiro lugar, ciências biológicas pertence a qual área? Então, ciências biológicas está dentro da área de conhecimento das biológicas, né? Tá. E é um curso bastante vasto, assim, né? Muita coisa para ser explorado. Tá, mas antes de você me falar essa parte, me diz o que te motivou a escolher ciências biológicas como profissão? Bom, para mim, eu me despertei nessa área quando eu estava na sexta série, que hoje seria o quê? O sétimo Sétimo ano, ano. né? É. Porque eu estudava numa escola pública aqui em Tupã e eu tive contato com uma professora chamada Maria Cecília, que dava aula de ciências. Uhum. E aí, nesse momento, eu nunca vou esquecer isso, né? Na sexta série me despertou, não sei porquê, teve algum conteúdo que a gente foi estudar sobre seres vivos, e ali eu me descobri como alguém, assim, me descobri, né? Falei, Uhum. nossa, isso eu gosto de estudar, isso eu curti, e desde então eu meio que fiquei focada essa temática da biologia, né? E daí eu fiz Cefam, fiz magistério e tudo mais, para ser professora de primário, mas desde então eu imaginava que fui traçando para que eu entrasse na universidade na área de ciências biológicas. Né? Então, mas eu tenho um grande carinho pela Maria Cecília, já disse a essa professora, e o quanto que o professor é importante na vida da gente, né? Uhum. Eu já curti essa questão da natureza, tudo, mas era algo muito, né? Porque eu Uhum. nasci na cidade, mas meu pai tinha uma chácara, então era esse convívio que a gente tinha, mas não tão íntimo, né? Como Uhum. outras pessoas que nascem no ambiente rural ou em comunidades tradicionais. Mas eu acho que foi principalmente a partir dessa disciplina que mexeu alguma coisa comigo ali. E aí, para você ter uma ideia, mexeu tanto comigo que minha mãe, como professora de geografia, a Uhum. minha mãe dava na área de seres vivos. Eu tenho livros que agora eu guardo para meu filho. Então, Uhum. assim, um livro para minha primeira filha. E todos os livros que ela me dava era sobre seres vivos, sobre biologia, Que legal, né? porque eu acho que eu já falava, eu já expunha isso. Então, aí eu fui lendo mais sobre essas coisas, assim, e aí a vida foi me tomando esse rumo para mim, né? Ai, que legal, né? E muito bom, assim, de ter feito, né, essa descoberta na sua vida desde tão cedo, né? O que me remeteu a fazer esses vídeos de esclarecimento para essa meninada é porque eu vejo que eles chegam nessa etapa de terceiro ano pré-vestibular e ainda sentem muitas dúvidas, né? Quanto aos cursos, quanto ao rumo a seguir. Então, isso foi até uma das motivações, né, de criar essa série. Mas que legal, né? O Nathalie, Diga. você sabe que eu também, mesmo tendo essa vontade de estudar biologia, eu me lembro que na época do vestibular eu também fiquei em dúvida, olha que interessante, né? Mesmo tendo aguçado na sexta série, porque você descobre um monte de profissões, né, Uhum. desse momento que a gente vai estudar, e você vê que tem um universo para você escolher. Aí Uhum. não tem como não ficar em dúvida, né? Mesmo tendo essa coisa latente que eu senti em mim. E aí eu me lembro que a segunda opção minha era serviço social. Porque essa coisa de ajudar, de querer saber das famílias. E pra você ter uma ideia, eu gosto tanto disso, que dentro da área da biologia eu fui para onde? Para educação ambiental, para lidar com gente, né? Com comunidades, com... Engraçado isso. Então, Legal que mas eu também tive essa dúvida, conseguir para sanar acoplar, os né? alunos aí. Mas olha que legal isso, conseguir acoplar, né, as duas coisas que até então faziam parte dos seus atrativos, né? Muito bom. Mas a dúvida ela é muito natural, né? Muito Uhum. comum. Ai, que bom você falar isso, né? Porque santo de casa não faz milagre. Às vezes a gente fala, eles acham que a gente está só querendo assegurá-los, mas não é, faz parte mesmo, né? Ô, Com amiga, certeza.
E diz uma coisa para mim, quais são as atribuições do curso de ciências biológicas, né? Que rumos a gente pode tomar com essa formação? Então, bom, como eu falei antes, as ciências biológicas, ele é um curso que é um curso muito amplo, como qualquer outro curso, mas eu acho que na biologia, assim, sempre que eu estudei a biologia, é um universo que a gente tem muito por explorar. Então, quando eu falo em biologia, o curso de ciências biológicas, ele tem dois caminhos, né? Um leque de opção que a gente tem que colocar aqui, que é a opção ou do bacharel ou da licenciatura. Então, o bacharel é para quem quer escolher mais a parte no sentido de ser um botânico, de ser trabalhar diretamente com zoologia, com genética, né? De forma mais específica, tá? Mais ligada à especificidade. A licenciatura é mais aqueles que já têm a vontade também de atuar na biologia, mas como docente, como professor, que foi o meu caso, tá? Eu fiz licenciatura, eu tinha feito magistério, então essa era outra coisa que me estimulava, dar aula. Então eu queria ser da área de ciências e biologia, mas eu sabia que eu queria ser professora. Mas, ao mesmo tempo, eu tive colegas que entraram no bacharel e depois fizeram licenciatura, ou vice-versa, complementar. Então, também isso é possível, né? Isso é legal colocar também. O que é mais interessante é que nada impede de, mesmo você fazendo a licenciatura, você exercer alguns papéis no bacharel também, né? Igual eu fiz iniciação científica na graduação, mesmo fazendo licenciatura. Então, eu estudei sobre díptera, mosca, né? E depois estudei a questão da educação ambiental mesmo, assim, no último ano da graduação. Então, a gente tem, além desses leques, né, do bacharel ou da licenciatura, como eu coloquei agora, que são leques de opções quando você entra na universidade, mas pensando na biologia como um todo, como área de conhecimento, ele é um campo, então, vasto, ele é um campo que eu chamaria, assim, muito versátil, né? E cheio de áreas, sub-áreas para se explorar. Então, quando eu falo, por exemplo, da biologia de forma geral, eu tenho que colocar a vocês que eu acho que vale a pena, que na biologia a gente pode chegar a atuar na genética, atuar com saúde, na área de saúde, epidemiologia, na área da biologia marinha, e falar, eu adoro, queria trabalhar no mar. Bom, eu tenho uma amiga que fez biologia comigo na licenciatura e que hoje está nos Estados Unidos trabalhando com golfinhos. Né? Que legal. E fez licenciatura. Então, a gente pode trabalhar com biologia marinha, a gente pode trabalhar com meio ambiente, que é o meu caso, eu fui para a área mais ambiental, né, de meio ambiente e biodiversidade. Então, nesse campo de meio ambiente e biodiversidade, por exemplo, vocês podem atuar com educação ambiental, que é onde eu atuo, vocês podem trabalhar com saneamento ambiental, vocês podem trabalhar com a parte de gestão de museus, na parte de gestão ambiental, ecoturismo, é muito vasto. Nossa, né? Olha quanta fiscalização, igual tem meus que às vezes estudam para passar em concurso na área de fiscalização ambiental. E na área de saúde, por exemplo, eu tenho um colega também hoje, ele também está fora do país, fez licenciatura comigo, Carlos Henrique, ele chama de Henrique, e ele trabalha mais em outra área que é da área de saúde, né? E ele fez licenciatura. Porque aí depende das especializações que você vai fazer depois da faculdade também, que vai te ajudar a definir mais o que realmente você quer seguir. Então, por exemplo, na área de saúde, um biólogo também pode ajudar nas análises citopatológicas, em controle de vetores, controle de pragas, terapia celular, bioética, treinamentos na área de saúde, em laboratório de forma geral. Né? O biólogo também ele vai para essa área, como ele também pode atuar, por exemplo, na área hoje, que é mais recente, vamos pensar assim, que é mais atual, eu diria, que é na área de biotecnologia, então na área de biossegurança, na área de melhoramento genético, que está muito em alta, assim, né? O pessoal buscando isso, na parte de biodegradação, na parte de cultura de células. Olha, eu vou dizer o que eu lembro, porque assim, é muito vasto. Quando eu falei assim, que é um campo que tem muito por explorar, é porque né? Então, esse é um pouquinho assim do que eu me lembro e do que a gente pode atuar como biólogo, tá? Olha que engraçado, se né? Foi clara. Não, foi sim, mas é engraçado assim que a gente estudou junto, né, no Cefam, lá no magistério, e a gente teve um despertar muito forte, né, para
para a docência lá na nossa formação. Mas mesmo tendo um pouco desse conhecimento, eu não imaginava a imensidão, né, de opções que o curso de Ciências Biológicas traz. Tá vendo como é importante a gente falar com uma pessoa da área, né, para poder esclarecer? Muito legal isso, Angélica. E me diz uma coisa. É interessante, assim, quando eu falo, né, dessa área de atuação, igual eu atuo na área de educação ambiental, que foi uma das coisas que eu despertei no último ano da faculdade por meio de um estágio que eu fiz. Por isso que é importante também estágio, né? A gente faz faculdade, na graduação, mas quando a gente às vezes vai assistir um curso, uma palestra, um estágio, te desperta para uma área, às vezes você fala, nossa, é isso. Então, eu sempre falo para meus alunos, não fique só em sala de aula, né? Um bate-papo pode despertar para um assunto. Então, eu tenho colegas que trabalham também, que fizeram comigo na licenciatura, hoje, com consultoria, só consultoria, atuando com parte de meio ambiente indígenas, meio ambiente comunidades quilombolas, super interessante também. Nossa, que na área legal. de direito ambiental. Nossa, que legal, amiga. E diz uma coisa para mim, quantos anos tem em média o curso de Ciências Biológicas? Então, a média, né, que a gente vê e que tem aí no curso, de forma geral, assim, no Brasil, são 4 anos, tá, do curso. E qual é o valor? Vai até ficar difícil você me responder isso agora com essa vastidão aí que você me deu de opções, mas qual é o valor, assim, médio do piso inicial de um biólogo? Então, fica difícil eu falar mesmo, né? É. Mas vamos pensar assim, ó, a gente tem um bacharel, vou falar por bacharel e licenciatura, talvez, tá, né? Que acho que talvez só seja uma mais orientação, né? Existe na verdade, existe uma variação muito grande, né? Até por essas áreas que eu acabei de colocar para vocês, que cada área vai focar um outro, né, tipo de atividade, e isso vai repercutir também em forma financeira. Mas, em média, a gente tem hoje, colocado aí por conselhos de biologia, de 1.100 até 4.200, tá? É uma média, tá, gente? Tem pessoas que vão ganhar mais, vão ter pessoas que vão ganhar na média, isso de forma geral. Um estágio, por exemplo, de biologia, hoje está em torno de R$800. Um estagiário que ainda não terminou a graduação, um estágio. E aí, na licenciatura, se ganha por hora aula, muitas vezes, né? Isso é muito variável, né? Se eu estou no campo do ambiente particular, privado, do ambiente governamental. Eu sou professora universitária, né? Então, vou falar um pouquinho mais desse nível universitário. Então, hoje, para você dar aula numa universidade, por exemplo, você tem que ter a pós-graduação. Depois da graduação, a gente faz um mestrado e um doutorado, para depois entrar num concurso, se for uma universidade pública, obviamente, né? Senão, não há tanta necessidade desses caminhos, talvez, acadêmicos, né? Isso é muito variado também, de seleção. Mas aí você tem no campo universitário uma média de R$4.000, né, a R$6.000 aí, inicial, tá? Isso, lógico, dependendo do título, por favor. E da área que escolher, né? E da área que atua, isso. Então a gente tem essas... É só para eles terem mesmo uma noção, sabe? Porque, na verdade, a gente sabe que... variado. Isso, todas as profissões, né? Mas para que eles tenham, assim, uma ideia conceitual para dizer, olha, é por esse caminho, né? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, Nathalie, eu me lembro do meu primeiro salário, foi R$1.200. Comecei a trabalhar, assim, no campo formal, tá? Quando eu tinha carteira. Como profissional, eu trabalhei muito de forma né? informal. Eu trabalhei até antes, às vezes, isso já fazendo mestrado, tá? Quando eu estava fazendo mestrado, sem ter o título de mestre, numa instituição privada, meu primeiro salário formal foi R$1.200. Mas logo depois, com o mestre, já aumentou. Isso eu estou dizendo, gente, só para vocês terem uma ideia, isso não foi um ano atrás, tá? Isso foi em 2001, 2002. Não entrega, então, vai falar a nossa idade. Brincadeira. Faz um tempão, né? Você viu, o tempo passa, né? Que bom, e ó, a gente tá top ainda, ó. Ô, amiga, mas só para vocês terem uma ideia, né? Quando eu falei dos 200, fazendo mestrado, quer dizer, não foi o ano passado, foi. Então é só para você ter uma ideia. E qual é o órgão competente que norteia a área de ciências biológicas? A gente tem um conselho chamado Conselho Federal de Biologia, né? Que é o CRBio.
Uhum. Bom, é o Conselho Federal. E aí cada região, que nós chamamos de CRBio, a Uhum. gente tem um conselho, tá? Regional. Aí E aí eles ele orientam que, e ele que fiscalizam. orienta, é, ele que atua, né, nessas áreas. Então, por exemplo, eu sou licenciada, eu só fiz licenciatura, hoje eu atuo como docente, mas se eu tivesse que atuar como, se eu estivesse atuando como consultora, como dar, assinar laudos ou pareceres, talvez na área ambiental, por exemplo, eu teria que estar afiliada ao CRBio, né? A Ah, gente tem que estar tá. afiliado, tá? Que é ele que regulamenta também a nossa profissão. Por isso que eu faço sempre questão de perguntar, né, para poder esclarecer para eles, que eles não têm noção nenhuma. Às vezes fica achando, né, que a profissão está aí à mercê e não está. Mas a maior parte delas, né, é regida por um órgão que norteador, né? É como a OAB, né? Que o pessoal conhece mais, Isso, né? isso. É, E a última pergunta que eu tenho para te fazer, Angélica, é que mensagem você podia deixar para esse aluno que tem como primeira opção as ciências biológicas, ou às vezes está na segunda ou na terceira opção, mas que está dentro da listinha dele ali de escolha? O que você podia deixar de mensagem para esse aluno aí, por favor? olha, eu tenho duas frases que eu gostaria de ler para vocês. Até se eles, né, eu lembro de uma, mas outra eu queria ler do meu livro até, que eu gosto muito do Paulo Freire. Antes de falar um pouquinho sobre, eu acho que assim, a mensagem, siga aquilo que faz o coração pulsar mais, assim, sabe? Porque quando a gente vai atrás daquilo que a gente realmente gosta, o trabalho ele se torna mais prazeroso. Porque árduo ele é. Mesmo a gente fazendo o que a gente gosta, que a gente ama, tem dias que a gente está num cansaço, que você não quer ver mais o computador, que você não quer mais ler nada, né, e etc. Então, eu sempre digo isso, mesmo gostando, já tem aquelas partes que não são tão boas assim, são favoráveis, porque todo trabalho tem, né? Qualquer tipo de trabalho. Então, faça aquilo que você realmente sente pulsar, né? Acho que não, o dinheiro, a parte financeira, ela vem com isso, mas essa é a minha forma de acreditar, né? Uhum. Acredito dessa forma. O dinheiro, ele é consequência, ele não é o meu, né? Não é o O que foco, vem né? primeiro. E aí eu tive uma orientadora, ela já faleceu, tá? Com seus 90 e poucos anos, chamada Judite Cortesão, no Rio Grande do Sul. Eu fiz um mestrado em Educação Ambiental na FURG, no Rio Grande do Sul, perto do Uruguai. E a Judite Cortesão, ela foi muito inspiradora na minha vida. Ela que ajudou a implantar a agroecologia. Ela tem vários projetos. Até na época do Gilberto Gil, enquanto ministro, ele foi até lá e fez uma homenagem a ela, né? No Rio Grande do Sul. Uhum. Só para vocês verem a importância dessa mulher e o quanto que ela era humilde, assim, o quanto que ela foi muito inspiradora para muita gente. Uhum. E ela tem uma frase que ela dizia muito, que me faz sempre lembrar quando eu não estou tão legal assim, sabe? Quando aquele dia você fala assim, ai meu Deus, hoje, né? E ela falava assim, eu acho que quem está nesse momento também do cursinho, ou de terceiro ano, buscando uma profissão, também se sente às vezes assim, né? Falar, e agora, né? E pensando nesse campo das ciências biológicas também, ela dizia assim: o essencial é servir, saber e maravilhar-se ante a vida. Ai, Isso é o que essencial, lindo. né? Então, eu acho que é isso. O essencial é isso na nossa vida: é servir, saber, né, o conhecer, né? Por isso que é Uhum. importante o conhecimento, mas sempre maravilhar-se ante essa vida que está aí e principalmente nos momentos atuais, né? Para a gente poder criar forças, né, quando não tem mais. E outra frase que eu quero ler, que aí é do meu livro, eu tenho um livro Eu chamado A para Formação. você Vou falar. fazer uma propaganda, pode? Não, mas eu ia te pedir. A hora que eu fiz assim para você era para você falar do seu livro, que o que você me Ah, deu autografado todo está aqui na minha estante, uhum. mas está lá em cima. Eu esqueci de pegar. Agora eu não queria subir para pegar, né? Mas eu Não, ia tá falar, ótimo. mostra, por favor, e fala do seu livro. É a formação do profissional educador ambiental, reflexões, possibilidades, né, e constatações. Então, eu trabalho com formação na área de educação ambiental, principalmente, e aí eu tenho uma frase que eu trago no início, que é do Freire, que eu gosto muito, que eu me vejo nela, e acho que essa é uma frase que eu gostaria de falar para os seus alunos, né, para quem estiver Uhum. ouvindo aqui. Mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma presença no mundo, com o mundo e com os outros.
Presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, compara, avalia, valora, que decide e que rompe. Paulo Freire, nosso grande Que Paulo Freire. lindo, que Eu acho que é isso. Se vocês tiverem que escolher uma profissão, escolha aquela profissão que vocês se sentam presente no mundo, né? Uhum. Que possa fazer a É isso. diferença, né, amiga? Que possa fazer. Com certeza. A gente está num mundo tão complicado hoje que eu sempre falo para os meus alunos, né? Façam algo em que você possa realmente fazer a diferença, seja qual for a profissão, seja qual for o seu trabalho, mas se você fizer aquilo que você gosta, tem uma frase que fala no livro do Domenico De Masi, O Ócio Criativo, ele fala, né, que se você fizer aquilo que você gosta, não vai precisar trabalhar, né? Todo dia vai ser um prazer, todo dia você vai estar vivenciando, como você mesma falou, apesar das dificuldades, porque isso todas as profissões trazem, né? E a vida da gente traz todos os dias mesmo, né? Mas assim, Angélica, eu queria te agradecer imensamente por você, como todos os outros que eu tenho convidado, sempre de agenda lotada, abrir um pouquinho do seu tempo assim para esclarecer, que eu tenho certeza que pode mudar a vida de muita gente aí. E te falar assim, amiga, muitíssimo obrigada mesmo, de todo o coração. Imagina, obrigada a você, Nathalie, pela oportunidade de poder conversar, né, com seus alunos, com as pessoas que estão aí nesse momento tão bacana, né, de poder decidir também o que querem fazer, mas também ao mesmo tempo tão difícil, né? Uhum. Mas sigam o coração de vocês, né? Conheçam um pouquinho mais da área, leiam um pouquinho mais, que eu tenho certeza que vão seguir o que for melhor para vocês. Obrigada, amiga. Gente, e vocês que estão assistindo, obrigada também. Por favor, se inscreva, fazer como os youtubers agora, né? Se inscrevam no canal, deixe seu like. E se tiver alguma dúvida aí, quiser fazer alguma pergunta, pode me passar. Depois eu repasso para a Angélica e a gente vai procurando ajudar. Amiga, muitíssimo obrigada. Um grande beijo. Obrigada a você. Fica com Deus. E quem sabe até uma breve próxima, né? Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, gente.